Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. Novamente estamos aqui reunidos com o desejo de louvar e adorar o nome do Senhor. Convido agora você, juntamente com a sua família, para cultuarmos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Pegue sua Bíblia, o seu inário e vamos então louvar o Senhor. Nós começamos então neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor com uma oração. Feche seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e converse com Ele nesse instante. Pai Santo, Deus de infinita bondade e de grande misericórdia, nós estamos reunidos nessa noite no santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos achegamos a Ti em oração e pedimos que o Teu Santo Espírito esquadrinhe o nosso coração e retire de nós aquilo que não Te agrada. Nós pecamos por palavras, por pensamentos e com ações que não glorificam o Teu nome. Nós Te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas e tem compaixão das nossas almas, na certeza de que quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Já com os nossos corações lavados e remidos pelo Senhor, oferecemos então este culto que a Ti é devido. Através da palavra lida, das orações feitas e dos louvores que engrandecem o Teu nome, nós queremos Te cultuar. E também estamos desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações nessa noite, através da exposição da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmo 121. Abra por bondade a sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e por todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar então hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido você a abrir o seu inário no hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Não tem
Senhor, perto quero estar. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. É pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Terra e céu proclamam o louvor da glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome. Te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és Senhor. Meus amados irmãos, depois de orarmos ao Senhor, pedindo que Ele receba este culto em adoração ao seu santo nome, depois de lermos a sua palavra, depois também de cantarmos louvores que engrandecem o nome do Senhor, nós chegamos na parte mais importante do nosso culto, que é o momento onde Deus, recebendo toda a glória, honra e adoração, nos responde falando conosco através da exposição da sua palavra. E nós convidamos o nosso pastor, reverendo Kelvio Mesquita, para que possa então ser instrumento de Deus proclamando a palavra do Senhor. Amém. Amém, pastor. Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso bondoso Deus, as santas misericórdias do Senhor seja para com todos nós. Amém? Amém. Meus queridos,
Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos, para louvarmos ao nosso Deus. Sabemos que a terra e os céus são do nosso Senhor. Nesse momento tão delicado que estamos vivendo, não é? Desta pandemia, Deus tem uma palavra para nos falar nesta noite. E esta palavra não poderia ser uma palavra diferente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10, dos versos de 7 ao verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, dos versos de 7 a 10. Quem vai estar lendo é nossa irmã Tarcilene. Ela vai estar lendo esse texto para nós, João, capítulo 10, dos versos de 7 até o verso de número 10. Para a meditação da noite. O tema da mensagem é: quem é Jesus? Nós vamos, na exposição da palavra, tentar responder esta pergunta, né? Esta pergunta: quem é Jesus? João 10, de 7 até o verso de número 10. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida pela tua serva, e que todos os servos do Senhor e as servas do Senhor que estão ouvindo nesse momento possam abrir os seus corações para a meditação da tua palavra. Que possamos ser ricos da tua graça e misericórdia para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem é Jesus? No dia de hoje, toda vez que o almoço é posto na mesa, na minha casa, e nós degustamos ali aquele alimento providenciado por Deus, nós nos reunimos no meu quarto com a minha família e nós realizamos o culto doméstico. E no culto doméstico de hoje, né, nossa irmã Tarcilene dirigiu, minha esposa, e ela fez a seguinte pergunta: quem é Jesus para nós? Vamos falar um texto sobre algo que Jesus é. E cada um falou um texto que Jesus é. O meu foi João 14,6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cada um de nós, dos 5 integrantes da minha família aqui, né, contando comigo, lógico, falou um texto que Jesus Cristo é. Mas quem é Jesus? Amados, esta é uma pergunta que deve ser feita para nós todos os dias, principalmente nesta época pandêmica. Quem é Jesus? Meus queridos, Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o pão do céu que desceu, que serve como alimento. Além de Jesus ser o pão do céu, ele é o pão que foi assado no fogo da misericórdia de Deus. Jesus é um filho da qual nunca nós poderemos ser filhos. Jesus é o Filho de Deus. E nós o somos pela adoção de filhos por Ele mesmo. Jesus é um Espírito que nos vivifica. Embora estejamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida. Jesus é o bom perfume, da qual o mau cheiro do mundo é tirado sobre nossas vidas, quando nós recebemos esse perfume generoso que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Jesus? Jesus é o caminho da qual leva a Deus, da qual o mundo esconde esse caminho. Jesus é a porta, da qual as portas que nós adentramos todos os dias não nos leva a nenhum lugar eterno, porque a única porta eterna que nos leva é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a água da vida. Embora estejamos nós sedentos, com sede de justiça, sede de santidade, sede de Deus,
nós só podemos saciar a nossa sede com a água que é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Deus que desceu dos céus para levar os nossos pecados sobre si. Jesus é o preço pago pela nossa existência, pela nossa salvação. Jesus é a propiciação dos nossos pecados diante de Deus. Jesus é o presente de Deus à humanidade, para que essa mesma humanidade não caia nos seus delitos e pecados. Porque existe uma luz. Essa luz é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a rocha da qual aquele que está sobre ele não é confundido. E não é um vendaval, e não é uma tempestade que vai derrubar aqueles a quem Jesus Cristo chamou. Quem é Jesus na sua vida? Na nossa vida, Jesus, nós não temos palavras, nós não temos condições de sabedoria para identificar quem é Jesus. Quem é Jesus? Para muitos, Jesus é o escape das suas vidas frágeis. Jesus é o Deus que se fez carne, que se vestiu com pele de homem, humana, e habitou entre nós. Quem é Jesus? Jesus é um carpinteiro que aos 30 anos saiu para o ministério, da qual o fim da sua vida seria morrer por mim e por você. Quem é Jesus? Jesus é o maior homem que já existiu sendo homem, e é o maior Deus que subsiste sobre as eras sendo Deus. Jesus é Deus. João, quando escreve a sua carta, ele começa, no início do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Quem é Jesus? Jesus é aquele que planejou e com o seu poder da sua palavra fez todo o universo. Jesus lançou os fundamentos da terra. Jesus fez o paraíso. Jesus fez cada um de nós antes da fundação deste mundo e nos elegeu nele, perante ele em amor. Jesus é aquele que decidiu nascer de uma mulher, viver no meio dos homens para salvar esses homens dos seus próprios pecados. Jesus é o caminho da salvação da qual o mundo esconde e da qual Deus revela. Jesus é aquele que nos revela quem é o Pai. Sem o Filho não podemos entender o Pai. Sem o Pai não podemos entender o Filho. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. É um Deus pessoal. É um Deus que está caminhando conosco. Quem é Jesus? Jesus é aquele que abre as nossas mentes e nos faz entender como estamos na nossa vida e como devemos agir. Jesus é o Deus que se revela em nós através da sua própria palavra. Quem é Jesus? Jesus é aquele da qual a Bíblia nos fala e nos revela de Gênesis a Apocalipse. Quem é Jesus? Jesus é aquele que fecha e aquele que abre. Jesus é aquele que dá e aquele que toma. Jesus é aquele que cura e aquele que deseja não curar. Jesus é a resposta para os nossos problemas. Não os terrenos somente, mas os problemas espirituais. Quem é Jesus? Jesus é aquele que desceu dos céus e subiu aos céus e descerá de novo aos céus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o início da eternidade e ele é a eternidade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O evangelista João, aqui escrevendo na sua época, e combatendo uma das seitas que surgiu na sua época, chamado gnosticismo, que são aqueles que adoram o saber, adoram as coisas que conhecem somente de uma forma superficial. O apóstolo João decidiu escrever o seu evangelho mostrando quem é Jesus. E ele começa dizendo que Jesus é Deus. E que nós não podemos fugir desse Deus que é Jesus. Mas no capítulo 10,
No contexto do capítulo 9, entrando no capítulo 10, Jesus dá uma resposta aos fariseus e aos saduceus. E o capítulo 10 começa com Jesus sendo o bom pastor, aquele que é o verdadeiro pastor. Jesus não é uma religião, Jesus não é um ato religioso, Jesus é Deus. Jesus não é o caminho da eternidade, Ele é o caminho à eternidade, porque Ele é a eternidade. Jesus não tem começo, meio e fim, Ele é eterno. No versículo 7 ao versículo 10, que a nossa irmã leu, o apóstolo João nos declara algumas verdades maravilhosas. No capítulo 7, ele diz o seguinte: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meus queridos, você já notou, já percebeu que nós não podemos viver nesse mundo sem passar por portas? Do início do nosso dia ao findar do dia, nós atravessamos portas. Eu não sei nem quantas portas eu já passei hoje, de várias formas, de muitas vezes. Não sei quantas vezes eu passei pela mesma porta aqui do meu quarto, a porta da minha cozinha, a porta do meu quintal, a porta de frente. Quantas portas eu não entrei? E Jesus se declara que Ele é a porta. Ele é mais do que uma religião, Ele é mais do que dogmas, Ele é Deus. E algumas verdades nós vamos aprender nessa noite sobre esse tema. Quem é Jesus? E para nós respondermos o primeiro, Jesus, Ele é a porta. Mas por que Jesus Cristo fez essa comparação de ser uma porta? Vamos entender o que é uma porta. Uma porta é simples. Uma porta, ela fecha e ela abre. Essa porta, ela tem fechaduras. Toda porta tem fechaduras. Toda porta tem o seu modelo. Para o mundo tem uma porta muito larga. Mas Jesus Cristo é a porta estreita da qual o mundo tem escondido, da qual Deus tem revelado. Você pode passar por muitas portas. Porta do teu quarto, porta da tua casa, porta do teu carro, porta do teu banheiro, porta do teu lugar de trabalho, porta do banco, porta do supermercado. Tudo que você vai fazer nesta vida, você passa por portas. O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos uma porta para passar, só uma porta. Essa porta, ela não tem trinco. Esta porta, ela não tem um modelo. Ela não está ali ou aqui ou acolá. Esta porta pode ser aberta por qualquer momento. Porque esta porta não é uma porta de alvenaria verdadeira. Essa porta é Deus. É uma pessoa que é homem e que é Deus. Enquanto viveu na terra, 100% homem. Ao subir aos céus, 100% Deus na sua ressurreição. Essa porta é Jesus. Vamos aprender alguns pontos dessa porta, sobre Jesus Cristo. 4 verdades. A primeira verdade que eu quero nessa noite falar para vocês é que Jesus é a porta da salvação. João 10:9. Lê aí, Tassilene. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta da salvação. Você quer ser salvo? Quer ser salvo do fogo eterno? Quer ser salvo do inferno? Quer ser salvo de viver a eternidade, de eternidade em eternidade, sendo totalmente esquecido por Deus, sofrendo a vida ali na eternidade? Você tem que passar pela porta que é Jesus. Diz o texto que ela é a porta da salvação. Eu sou a porta. Os judeus procuravam uma brechinha para entrar no reino de Deus. Mas o reino de Cristo, que Ele é o rei, o reino de Cristo é esquisito. Ele é o rei, mas Ele também é a porta de entrada do seu reino. É através dele mesmo. Ele é o caminho desse reino. Ele é a porta desse reino. Então, para você entrar no reino, você tem que entrar por Jesus. Mas pastor, como é que eu entro por Jesus? Como é que eu vou entrar?
Você tem que ouvir a voz do bom pastor. É isso que ele fala em João 10, no primeiro em diante. João 10, 1. Leia, quem pode ler. Leia aí, pastor Arthur. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Continua. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus Cristo nos diz que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E Jesus toma mais uma vez uma comparação. Ele é a porta, ele é o pastor que entra pela porta. Isso quer dizer que a salvação está em Jesus. Jesus não é um ser, uma religião. Jesus não é uma logomarca de uma igreja. Jesus é Deus. Ele tem a salvação. Se você entrar por esta porta, você vai encontrar algumas coisas maravilhosas. Em segundo lugar, quando você entra, Jesus é a porta da libertação. Vamos ver mais uma vez, Tasselin. João 10, 9. Lê todinho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Até aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha, condicional. Se você entrar por Jesus Cristo, o que é que significa isso? Se você ler as Escrituras, obedecer os mandamentos, entender quem é Jesus na tua vida, se Ele é o pão da tua vida, se Ele é o alimento espiritual para você, se Ele é o seu Deus, se você não existe outro Deus, se a razão da tua vida é Jesus, aí você vai ser salvo. A consequência de entrar à porta é você ser salvo. E se você é salvo, você tem a liberdade, você fica livre da maldição do pecado, porque você é um salvo. Não é isso que ele diz? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo de quê, pastor? Da ira de Deus contra os filhos da desobediência. Temos que nos lembrar que aqueles que estão sem Cristo são filhos da desobediência. Quem são filhos da desobediência? Vamos lá. Os idólatras, os feiticeiros, né? Os imorais, né? Os lascívios, né? Os homicidas, os genocidas, muitas outras formas de grupos que existem pelo mundo estão fora da porta da salvação, fora de Cristo. Então, se você entrar por esta porta, que é Jesus, você vai ter uma libertação do poder do pecado. Não é? Quem é Jesus? Jesus é aquele que quebra os grilhões do pecado. Jesus é aquele que tira a pedra dos nossos pés e nos livra para andarmos livres em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos tira do lamaçal do pecado e nos transporta para o reino do seu próprio amor. Esse é Jesus. Jesus é aquele que nos tira dos piores momentos da nossa vida e nos transfere para um momento de graça, para nos sentarmos nos lugares celestiais com Cristo, com Ele mesmo. Quem é Jesus? É aquele que nos traz as promessas que Ele deixou para serem cumpridas a nós. Esse é Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Né? Da libertação. Terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão. Vamos ler aí. Ainda continua João 10, 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Olha a promessa. Entrará, sairá do outro lado e achará pastagem. O que é isso? Alimentação, provisão. O nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Jesus? É aquele que provê para nós, não somente os momentos físicos terrenos desse mundo, mas provê para nós uma confiabilidade no seu nome, da qual nós precisamos para enfrentar o que estamos enfrentando hoje. Não acredito em servos de Jesus Cristo que estão neste momento amedrontados
com aquilo que está se anunciando se nós temos aquele da qual nós estamos fincados na rocha? Claro que nós tememos essa enfermidade, mas nós temos um Senhor, um Deus que é maior, e nós vamos passar por isso, e se não passarmos, estaremos com Ele na glória. Aleluia, Jesus. Mas nós precisamos entender quem é Jesus. É o Senhor da providência, que vai prover as nossas necessidades, cada um conforme a sua própria deliberação e vontade. Quem é Jesus? É aquele que enche os nossos celeiros de bênçãos maravilhosas, não somente físicas, mas a confiança nele, né? A autoestima de sermos cristãos em Cristo Jesus, a humildade de entendermos que Deus é soberano e que nós estamos aqui na terra e Ele nos céus. Mesmo assim, o nosso Deus está conosco caminhando, nós não caminhamos sozinhos. Muitos cristãos pensam num momento de aflição que estão só. Se você pensa que é um cristão que está só, você não sabe quem é Jesus. Jesus é aquele que vai andar conosco nos momentos mais difíceis. E quando não aguentarmos em andar, Ele vai nos pegar pelos braços e vai caminhar em nosso lugar. Esse é Jesus. Conheça Jesus e mude de vida, né? Veja só, em João, deixa eu ver se eu lembro, João 17, 3, eu acho que é o 3, se eu não me engano, o irmão está abrindo a Bíblia, João 17, 3, esse é o 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus revela o que é a vida eterna, e a vida eterna é esta. Disse na oração sacerdotal, que te conheçam a ti, quer dizer, a revelação de Deus em nós, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Nós temos que entender, conhecer Jesus para entender o Pai. Foi a pergunta de Filipe em João 14. Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus Cristo disse, Filipe, tanto tempo estou convosco e não me vês, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai e isso nos basta? Para vermos a Deus, temos que entender seu Filho Jesus. Por fim, Jesus é a porta da vida abundante. João 10, 10. O ladrão vem somente... Esse? Isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus é a porta da vida abundante. Não de uma vida terrena, mesquinha, demoníaca, carnal, mas de uma vida devotada totalmente às obras e à lei de Cristo em nossa vida. Ele é a vida em abundância. Como é que nós vamos ter medo de vivermos nesse mundo se a vida eterna está conosco, que é Jesus Cristo? Como nós vamos temer as coisas que nos sobrevêm pelas circunstâncias da vida se nós temos a promessa da ressurreição, se nós temos a promessa da vida eterna, se nós temos a promessa de estarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus foi aquele que, no momento de fraqueza, você busca em orações, em lágrimas. Jesus é aquele que nós buscamos 25 horas por dia. Ah, pastor, mas não existe 25 horas, só existe 24. Então busquem 24 horas por dia. Nós somos afligidos com os nossos afazeres. Mas sabe, observando a vida, né? A forma de nós vivermos, tantas coisas são triviais. A gente se pergunta para quê? A gente luta por certas coisas, trabalhamos, nos esforçamos. E aquilo que nós conquistamos de bens materiais, de coisas, uma vez conquistados, perde a graça. Por que esse sentimento acontece? Por que aquele que deseja ter um carro, uma moto, uma casa, quando consegue, parece que passa aquele encanto? Porque o propósito do ser humano não é aqui na Terra. Tudo que nós temos vai ficar. Todos os bens que nós adquirimos vai ser administrado por outras pessoas. Porque muitos cristãos não entendem
que os bens que nós possuímos não são nossos, são do Senhor. Nós apenas administramos esses bens. É o que muitos cristãos pensam, isso é meu. Não. Quem é Jesus? O dono dos seus bens. Quem é Jesus? O Senhor dos seus filhos. Quem é Jesus? O Senhor da tua mente, o Senhor das tuas mãos, o Senhor dos teus pés, o Senhor do teu corpo. Quem é Jesus? Aquele que te comprou com alto preço, aquele que morreu na cruz do Calvário para pagar esse preço de sangue, para que nós tivéssemos oportunidade. Então nós aprendemos 4 coisas sobre quem é Jesus. Ele é a porta. Ele sendo a porta, queridos, conforme aqui eu escrevi, em primeiro lugar, Jesus é a porta da salvação. Segundo, Jesus é a porta da libertação. Terceiro, Jesus é a porta da provisão, da providência. E quarto, Jesus é a porta da vida abundante. Mas agora vamos falar de 2 coisas negativas que o texto, o versículo 10, capítulo 10 nos diz, né? Só que Jesus é tudo isso, mas nós temos outras coisas que nos preocupar. Vamos ver 2 marcas dos ladrões de sonhos, ladrões da paz, ladrões, né, da nossa vida, que existe por aí e que você dá muita trava, você abre a porta da tua vida para esses ladrões. Primeiro, o ofício do ladrão, desse ladrão que fala no versículo 10, é que ele não são verdadeiros. Né? 1 João 10,8. Lê aí, João 10,8. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Diz o texto que esses ladrões não são pessoas que dizem a verdade. E é claro que nós gostamos, como coceira nos ouvidos, lembra aquela peninha que era menina coçar no que era gostoso? Queremos ouvir somente coisas boas sobre nossas vidas. Nunca queremos ouvir a verdade que liberta. Nunca queremos ouvir a verdade que nos cura, a verdade que trabalha na nossa mente. Queremos ouvir as mentiras. E há muitos ladrões fazendo isso. Dizendo que você é uma pessoa ótima, maravilhosa, que você continue a sua vida do jeito que está, que Deus é amor, que Ele nunca vai te fazer mal. Esquece que Deus é justiça. Esses ladrões estão pregando por aí que você pode fazer tudo de errado e Deus vai te perdoar. Só que tem um porém. Como eu disse no começo, quem é Jesus? Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele dá vida, Ele tira. E nós não sabemos o dia da nossa morte. Você às vezes está curtindo a sua vida, como esses ladrões falam. Para que ser crente? Para que ser um servo de Deus? Tá bom você viver com o seu santinho aí na idolatria, na feitiçaria. Tá bom você dizer seus palavrões. Tá bom você mentir para as pessoas. Isso é normal, isso é comum, todo ser humano faz. Não é o que diz a palavra de Deus. E aí você cai nessa onda. E você não sabe o dia de encontrar com Deus. E de repentemente, a Bíblia diz que você é louco. Não saberás o dia que Deus vai pedir a tua alma. Esses ladrões querem ver você padecer no fogo eterno. É verdade. Quem é Jesus? É aquele que diz a verdade. É aquele que chama a raça de víboras, cobras venenosas quando precisa. É aquele que chega e diz: Simão, Satanás tentou te enganar, mas eu roguei por vocês. É aquele que perdoa, aquele que se arrepende de verdade. Quem é Jesus? Jesus é nosso advogado, da qual temos milhares de acusadores. E só Jesus para confirmar diante de Deus Pai que nós somos salvos pelo sangue do seu próprio corpo derramado por nós. A segunda coisa que a gente tem que ver é que esses ladrões são destruidores de sonhos. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar
e destruir. No contexto aqui, na versão reformada, esses ladrões são os falsos profetas, são os falsos pastores, os falsos mestres, enviados de Satanás. São pessoas que ensinam de forma errônea a palavra de Deus. E você vai ouvindo, e você vai surfando na onda, né, dos gritos assombrosos que eles fazem, mas que não conseguem andar na água da vida que é Jesus. Mas querem surfar na onda desses homens que sobem e querem só ver você dando lucro, não mudando de vida. Quem é Jesus? Jesus não é um Papai Noel que você vai orar e vai te dar tudo que você está pedindo. Porque Jesus Cristo vai dar a você o que você merece. Vai dar a você o que você precisa. Jesus também não é um exorcista que só é chamado para tirar coisas ruins da tua vida. Não adianta você querer tirar coisas ruins ao teu redor se Jesus não entrar no teu coração e não fazer uma revolução dentro de você, tirando o teu coração de pedra e colocando o coração de carne. Quem é Jesus? É aquele que pode entrar pela porta da frente da história da tua vida e mudar a tua vida radicalmente. E a tua vida não passa a ser uma vida terrena de 50, 60, 70, 80 anos, mas uma vida abundante pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém? Essa noite, amados, esses ladrões de alegria, ladrões de sonhos existem. Mas Jesus Cristo, para nos dar alegria, Ele teve que morrer. Para nos dar vida, Ele se entregou à morte. Para nos dar luz, a luz dele teve que se apagar por 3 dias. Para nos perdoar, Ele teve que derramar o seu sangue na cruz. Para nos exaltar no seu reino, Ele foi humilhado e colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. Para sermos salvos, Ele se entregou a si mesmo, por amor a mim e a você. Não fui eu que escolhi a Jesus Cristo. Ele me escolheu. Não fui eu que amei a Jesus Cristo. Ele me amou primeiro. Lembre-se disso. Não foi você que amou Jesus Cristo primeiro. Ele te amou primeiro. Quero concluir nessa noite dizendo para você que repense na sua vida e se pergunte: quem é Jesus na minha vida? Jesus é mais importante do que tudo que você tem pela sua frente. Jesus é mais importante do que todas as coisas. Quem é Jesus? Jesus é esse Deus maravilhoso, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Hebreus 1, mas que também, Mateus 28, está conosco, né, todos os dias até a consumação do século. Esse Jesus, ao subir aos céus, 10 dias depois, enviou o Espírito Santo de Deus, que nos santifica, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Jesus, abençoa todos aqueles irmãos e irmãs que estão neste momento, ouviram a Tua palavra, cantaram os Teus louvores, exaltaram o Teu nome, Deus. Que o Senhor os santifique na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém? Amém.